como aumentar a lucratividade da minha empresa. Toda vez que a gente fala de lucratividade, toda vez que a gente fala de lucro, a primeira coisa que vem à cabeça de todo empreendedor é que basta aumentar as receitas, basta ter mais clientes e diminuir os custos que a gente vai ter uma lucratividade muito maior, certo? Mais ou menos, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso necessariamente nem sempre é verdade, tá? Pra gente aumentar a lucratividade, primeiro a gente tem que entender um primeiro fator. Lucro não é igual a margem de lucro e também que não é igual a faturamento. Tudo isso aqui são coisas distintas, tá? Então, lucro é a diferença entre as minhas receitas e as minhas despesas. Margem de lucro é um percentual que eu vou acoplar à minha precificação para obter lucro, pagar minhas contas e ter um retorno positivo, que é o lucro, tá? E o faturamento é tudo aquilo que de fato eu vendo. Beleza? Show, show. Agora a gente vai partir para lucro. Vamos aqui entrar no específico. O lucro, como a nossa fórmula já diz, né, que o lucro é igual a receita menos o total das despesas e custos, a gente já parte do princípio de que nós temos que analisar sempre as receitas e temos que analisar sempre as despesas, né? Ok. Para a gente analisar as receitas, a gente precisa primeiro entender tudo aquilo que compõe as minhas receitas. Quando eu tenho uma receita é porque eu fiz uma venda. Quando eu faço uma venda é porque eu vendi um produto. E quando eu vendo um produto, eu vendo através de um preço. Opa! Então a gente já está aqui no primeiro ponto. Preço. Precificação. Esse é um dos maiores fatores, um dos maiores problemas que todo negócio tem, um dos maiores fatores de lucratividade para um negócio. É a sua precificação. Um preço correto, ele faz a empresa ser lucrativa. Um preço errado, ele faz a sua empresa ser uma empresa que dá prejuízo e, consequentemente, no futuro muito próximo, você pode, sim, quebrar. Que essa não é aqui a intenção de ninguém, né? A verdade é essa. Mas dentro da precificação, que compõe a minha receita, existe a composição de outros fatores, por exemplo, estoque, por exemplo, o que mais que tem na minha precificação? Taxa de cartão, taxa de marketplace, por exemplo, se eu vendo e-commerce. Ou seja, existem vários fatores dentro da minha precificação, dentro da composição do meu preço, que vão influenciar diretamente e indiretamente na minha lucratividade, que basicamente vai ser o aumento das minhas receitas. Eu sim, sempre tenho que ter as minhas receitas maiores do que as minhas despesas para que eu tenha lucro. Mas para que eu possa ter mais receita, para que eu possa ter uma receita correta, eu preciso primeiro alinhar todos os pontos que compõem a minha receita. Para eu ter minha receita, eu preciso vender, eu preciso ter uma precificação correta. Dentro da precificação, eu preciso comprar com um bom prazo, eu preciso comprar com um bom preço, com uma boa qualidade, vale salientar, para que esses clientes possam se sentir satisfeitos, para que eu possa aumentar a minha receita também e esses clientes possam comprar mais vezes de mim. Né? Ou seja, são estratégias que são utilizadas como upsell, como cross-sell, que são utilizadas para fazer com que os mesmos clientes comprem mais da gente, que é aumentar a frequência de compra, aumentar o volume de dinheiro deixado por cada um dos clientes e, óbvio, aumentar a base de clientes. Tudo isso são algumas das estratégias para aumentar as nossas receitas. Mas a gente não pode esquecer da outra ponta da nossa fórmula do lucro, que são as nossas despesas, que são os custos fixos e os custos variáveis, né? Então aqui é importante a gente mensurar sempre, a gente sempre estar de olho dentro dos nossos custos, seja ele fixo ou seja ele variável, porque os nossos custos também são importantes, também são pilares importantes para a nossa precificação e não só, mas também para a nossa lucratividade, para a nossa empresa ser uma empresa sempre lucrativa. Então, para que eu possa ter sempre os meus custos fixos e variáveis de acordo com a realidade do meu negócio e que eles possam sempre ser lucrativos, eu preciso primeiro listar todos os meus custos fixos, saber exatamente quais são os meus custos fixos. Garanto a você que se você nunca fez isso, se você fizer isso agora, se você listar seus custos fixos nesse momento, você sempre vai enxergar algo que você pode eliminar ou diminuir, tá? E os seus custos variáveis, que são os custos que acompanham a sua produção ou que acompanham a sua revenda, ou seja, fazem parte da sua venda, são os custos da sua venda. Então, os custos variáveis também é importante a gente analisar, porque quando eu vou comprar a matéria-prima ou quando eu vou comprar produtos para revender ao meu fornecedor, eu estou lutando com ele, lutando com uma pessoa que também quer ganhar, né? Eu estou lutando com ele para que eu tenha um bom preço e um bom prazo, né? E isso vai impactar no meu fluxo de caixa e vai impactar no meu preço, tá? Por isso que precificação é importante para a nossa lucratividade.
Então, quando isso vai impactar, como impacta dentro do meu preço e da minha lucratividade, eu tenho que ter bom preço e tenho que ter bom prazo. Porque o bom preço vai fazer com que os meus custos sejam menores. Concorda? E quando os meus custos são menores, eu tenho uma maior propensão de ter mais lucratividade, uma vez que eu já resolvi aqui as minhas receitas. Então, o saco das receitas está resolvido e eu estou aqui mexendo no saco das despesas, dos custos para resolver. Então, uma das coisas mais importantes é a análise dos custos fixos e variáveis, você ter um acompanhamento e não só um acompanhamento, como utilizar uma planilha, utilizar um sistema para poder acompanhar periodicamente, ciclicamente, sempre os custos fixos e os custos variáveis. Muitas pessoas acham que gestão financeira é algo que você deve fazer uma vez e está resolvido. Não. Tá? Assim como vendas, assim como marketing, a gestão financeira, a contabilidade, ela merece ser feita ciclicamente, periodicamente, sempre, todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Porque só assim é onde você vai encontrar os gargalos, só assim é onde você vai encontrar alguns atalhos para você poder melhorar o seu preço, melhorar a sua lucratividade. Tá? Então é muito importante ter atenção a esses fatores. Então, voltando aqui para a gente resumir o nosso vídeo. Lucro é igual a receita menos minhas despesas e o meu total de custos fixos e variáveis. Se eu trabalho em cima das minhas receitas e analiso a composição daquilo que é inerente à minha receita, como eu falei, que são os preços, por exemplo, a precificação, o meu contas a receber. Então é importantíssimo aqui também o meu contas a receber e o meu recebido. É importante eu notar que, para que o meu lucro exista, eu preciso de receita. Receita é o que de fato eu tenho na minha mão. Tá? Então, se você vendeu uma camisa de R$ 50 em 2 vezes e só vai receber 25 no outro mês, você não pode contar com 50, você pode contar só com 25. Senão você está errando no seu cálculo, senão você está errando na sua margem, senão você está completamente equivocado no que tange a lucro. Portanto, quando eu vendo algo a prazo, eu tenho que contar com aquilo que de fato eu tenho. Não podemos contar com os ovos fora da galinha, tá? Então a gente tem que contar exatamente com aquilo que a gente tem dentro de casa. Então, se eu vendi uma camisa a prazo em 2 vezes, eu só vou receber 25 no mês que vem, portanto, hoje eu só tenho 25. Então, é importante eu ter muita atenção ao meu contas a receber. É muito importante eu lutar para receber o quanto antes e pagar o quanto depois. Postergar os pagamentos e adiantar os recebimentos. Então, quanto mais vender à vista, melhor para mim. Lembrando que, mesmo que eu venda à vista a cartão, eu só recebo da plataforma do cartão depois de 30 dias. Eu só recebo antes se eu fizer antecipação. E se eu fizer antecipação, isso vai ser um percentual. Então é importante. Esses percentuais, por exemplo, são valores que roubam da nossa empresa sem que a gente perceba. Então é importante ter atenção também a essas situações, tá? Então, quanto mais à vista, quanto mais a dinheiro você vender, muito melhor. Atenção aos recebidos. Pega o pacote, pega esse saquinho da receita e começa a mexer nele. Começa a entender o que é que compõe essa receita. Precificação, recebimentos à vista e recebimentos a receber. Depois vem aqui, ó, para os custos. O que é que eu tenho de custo, né? De fato, lista todos os custos, coloca todos os custos num papel, coloca todos os custos numa planilha, analisa aquilo que você de fato precisa pagar ou vai pagar no futuro. Tudo isso você tem que ter em mente, tudo isso você tem que ter dentro de um papel, muito mais do que em mente, para que você saiba exatamente como ter uma maior lucratividade, tá? Espero que você tenha entendido como é que você pode lucrar mais, lembrando sempre que lucro é igual a receita menos as despesas e os custos, portanto, os seus erros e os seus acertos vão estar nesses 2 pilares, nesses 2 fatores. Então, mexe no saco da receita, mexe no saco da despesa, porque com toda a certeza você vai ter uma lucratividade maior, tá? Coloca tudo isso em prática a partir de agora, não perde, não deixa para depois, coloca tudo isso em prática para que você comece a ter resultado aí, tá? Então te vejo no próximo vídeo.